A Academia Mentora está de volta para mais um vídeo e hoje você vai aprender a calcular todo o material necessário para executar uma parede, desde a sapata, viga de fundação, pilares, parede, viga de travamento ou de amarração, reboco. Você vai aprender tudo isso hoje e agora. Vem comigo! Seja bem-vindo à Academia Mentora. Elisandro Pedro é meu nome, sou arquiteto e desenvolvedor do website. Criei esse espaço para partilhar conteúdos relacionados à medição e orçamentos na construção civil. Portanto, hoje nós vamos fazer o cálculo do material de uma parede com a seguinte extensão. Digamos que temos um muro que tenha uma extensão de 1.200 metros. E vamos construir essa parede com uma altura de 2 metros. Isto é parede. Toda medição é sempre necessário saber todos os elementos que a gente precisa medir para fazer o cálculo ou para fazer a medição daquele projeto. Sendo que nós estamos a fazer o cálculo de uma parede, existem alguns elementos-chave que nós temos que ter em conta para fazer o cálculo de todo o material necessário para o efeito. E esses elementos-chave são os seguintes. O primeiro elemento-chave que nós devemos calcular para a nossa parede são as sapatas. Depois das sapatas, nós temos que calcular a viga de fundação. Depois da viga de fundação, vamos calcular os pilares. Depois dos pilares, vamos calcular a alvenaria. E depois da alvenaria, nós vamos calcular a viga de amarração. Amarração ou travamento. Essa viga tem vários nomes, dependendo da sua função. Se for numa casa, esta viga chama-se viga de travamento. Mas por ser uma parede, eu estou a designá-la como viga de amarração, porque ela vai fazer a função de amarrar os pilares e a parede. E após isso vamos calcular o reboco. Para esse efeito, nós não vamos calcular a escavação, toda a parede ou toda a construção, toda a fundação começa com uma escavação. Mas nós não vamos estar a calcular a escavação neste cálculo, porque a parede pode ser construída em diferentes tipos de terreno. E se for para a gente aprofundar no tipo de terreno, teremos que falar de muita coisa. Teremos que falar de topografia e limpeza do terreno, por exemplo. Então não vamos nos focar aí. O nosso foco é mesmo calcular o material necessário para executar esta nossa parede. Antes de começarmos com os cálculos, é importante vocês saberem que sempre que você estiver a fazer um cálculo de uma parede, seja muro de vedação ou uma construção de um edifício, em que ela tenha mais de 100 metros, você deve executar juntas de dilatação, que são pequenas separações que vão existir durante a extensão daquela parede. Porque uma parede que tem 1.200 metros lineares, você não pode simplesmente construir ela totalmente sem fazer essas juntas de dilatação, que são pequenas separações. Normalmente elas põem-se a cada 50 metros. Pode variar do projetista, do engenheiro, pode variar. Mas é importante que existam juntas de dilatação para evitar que a tua parede caia. Então, vamos começar com o cálculo do material para executar uma sapata. E depois vamos multiplicar pela quantidade de sapata que terá a nossa parede. A nossa sapata tem a seguinte dimensão. Zero ponto 80 metros de comprimento, 0,80 metros de largura e tem 0,40 metros de altura.
Sapata, viga, pilar, viga são elementos que têm materiais comuns: betão, ferro, cofragem. Todos esses elementos devem ser calculados individualmente e depois multiplicados pela quantidade que a parede leva. Para o nosso caso, primeiro vamos achar a quantidade de betão necessária para encher esta sapata. E para achar o metro cúbico, que é a unidade que é usada para medir o betão da sapata, você só tem que multiplicar as três medidas entre si. A nossa sapata tem 0,80 metros vezes 0,80 metros vezes 0,40 metros. O resultado dessa conta vai nos dar a quantidade de betão em metro cúbico para encher essa sapata. Atenção, isto é apenas o betão. Depois vamos calcular o ferro, a cofragem, por aí fora. Então, o que vamos fazer é simplesmente multiplicar essas três unidades, que vai nos dar 0,256 metros cúbicos. Se você estudou, passou na escola, aprendeu matemática, você sabe que após a vírgula, ao calcular as unidades como sapatas, pilares, vigas, tu deves colocar pelo menos 3 algarismos que vêm depois da vírgula. O nosso caso, essas três medidas nos dão um metro cúbico de 0,256. Nós aqui podemos arredondar por excesso, porque nós temos aqui um 5. Para facilitar as nossas contas, nós vamos eliminar este 6 e este 5 passa para 6. E assim ficamos com 0,26 metros cúbicos de betão necessário para encher esta sapata. Já sabemos que a nossa sapata, em termos de betão, leva 0,26 metros cúbicos. Agora vamos calcular a quantidade de ferro para encher essa sapata. Vamos considerar varão de 12. A secção da nossa sapata, secção são as medidas, comprimento e largura, chama-se secção. Sempre que alguém falar secção do pilar, secção da viga, está a se referir ao comprimento e à largura da viga, não à extensão ou comprimento, não. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, tu tens uma viga que tem 0,40 por 0,20. E essa viga tem um comprimento de 12 metros. Quando alguém diz a secção da viga, está a se referir à altura de 0,40 e à largura de 0,20. Não está a se referir ao comprimento de 12 metros. Note que, ao expressar-se, o técnico poderá dizer que a viga tem comprimento de 0,40 metros. Não. Tens que dizer que a viga tem altura de 0,40 metros, que faz parte da secção da viga, porque secção vem de corte. Se você cortar a unidade por uma parte, a parte que fica cortada é que é a secção. Portanto, a nossa sapata tem uma secção de 0,80 por 0,80 e uma altura de 0,40. Isso é o espaço que será coberto pelo betão. Agora, para a gente achar a armadura, nós temos que fazer afastamentos. Digamos que isto seja a cofragem. A cofragem também leva 0,80, porque a nossa sapata é quadrada. Então, se isto é a cofragem que será preenchida pelo betão, isto é o betão que eu estou a desenhar aqui. O ferro para fazer a armação desta sapata vai andar por aqui, assim.
Normalmente, o ferro, para encher a sapata, a gente dá uma distância aqui de 2,5 centímetros ou 3 centímetros. Depende do tipo de edifício, tipo de elemento de construção que está sendo usado. Para o nosso exemplo, nós vamos dar um afastamento de 3 centímetros. Existem dois tipos de armadura de sapatas. Existem sapatas com uma única malha, que é esta do nosso caso, e existem sapatas que chamamos sapatas de gaiola, que leva malha dupla, leva malha embaixo e leva malha em cima. Nós estamos a fazer essa sapata como se fosse para um muro de vedação. Não precisamos de colocar malha dupla, malha superior, fazê-la como se fosse gaiola. Nós só precisamos colocar malha inferior. Malha é o ferro. Em construção civil é importante conhecer os termos ou as terminologias. Quando eu digo malha, estou a me referir ao ferro ou à armação para fazer esta sapata. Porque a sapata, como já expliquei anteriormente, leva betão, leva ferro. Já calculamos o betão desta sapata, que eu apaguei aqui, são 0,26 metros cúbicos. Agora vamos calcular o ferro. E para o nosso exemplo, vamos usar uma sapata com malha unicamente inferior. Então vamos agora calcular o ferro da sapata. A nossa sapata tem uma largura de 0,80 e uma altura de 0,40. E nós já dissemos que o ferro da sapata vai andar numa lateral, vai apanhar a parte inferior e sobe até a outra lateral. Esta altura de 0,40 é a altura da cofragem. A sapata será preenchida até aqui. Aqui depois tem o pilar. Isto são outros 500. A sapata é preenchida até ali. Normalmente, existem alguns técnicos que o ferro inferior da sapata, ele morre logo aqui embaixo. Não tem saliência nas laterais. Mas eu prefiro sempre dar uma saliência na lateral. Essa saliência não precisa ser tão longa. Pode ter 5 centímetros, mas para efeito do nosso exemplo, vamos colocar essa saliência lateral com 10 centímetros. Quer dizer que do outro lado também leva 10 centímetros. Então, a sapata tem 0,80 metros ou 80 centímetros. E nós demos um espaçamento da malha com a cofragem de 3 centímetros. Então, quer dizer que esse nosso ferro terá um comprimento de 0,74 centímetros, porque nós já descontamos 3 centímetros e 3 centímetros, ficamos com 76 centímetros, que é esta aqui. Esses 0,76 metros ou 76 centímetros é o comprimento inferior da malha, mas a nossa malha também sobe 10 centímetros em cada lado. Então nós vamos adicionar mais 0,10 e mais 0,10. Essa quantidade toda que nós temos aqui, o 0,76 é o comprimento da malha inferior e os 10 centímetros é o que a nossa malha tem na lateral, que nós teremos aqui 0,96 metros. Este é o comprimento de uma das barras da malha, não é o comprimento de toda a malha, porque a malha é formada por barras horizontais e barras verticais, ou barras horizontais e barras transversais. A malha é feita dessa forma. O que é importante aqui é determinar quantas barras nós teremos para formar a malha inferior da nossa sapata. Já disse anteriormente que essa nossa sapata apenas leva malha de um lado. Existem outras sapatas que podem levar malha dupla ou sapatas de gaiola, mas essa é uma sapata que só leva malha inferior. Então, o que nós temos agora que fazer é determinar quantas barras deste comprimento terá a nossa sapata. E as regras são bem simples. Tudo depende do espaçamento que você quer colocar
para essa sapata. Digamos que tu queiras, por exemplo, que esta malha tenha um espaçamento de 20 centímetros, né? Seria 20 aqui e 20 ali. O que quer dizer que esses pequenos quadrados que formam a malha teriam espaçamentos iguais de 20 centímetros. Tudo isso depende da nossa distância aqui e a malha que a gente quer colocar. E o que a gente faz? A gente tem que dividir este valor pela distância que a gente quer colocar na nossa malha, o que seria o 0,96 a dividir por 0,20, que é a malha. Isso é para nos dizer quantas aberturas nós teremos aqui na nossa malha. 0,96 dividido por 0,20 é igual a 4,8. 4,8 não é um número exato e nós queremos saber quantos espaçamentos teremos internamente para determinarmos quantas barras nós teremos. E se nos der uma unidade como 4,8, significa que para essa distância, para nós termos divisões equitativas, não podemos dividir por 0,20, porque ele não dá um número exato. O que a gente deve fazer é dividir o 0,96 por um número aproximado. Se deu-nos 4,8, nós podemos dividir por 5. E assim nós saberemos qual é a distância da nossa malha, porque já não será 0,20. Então, o que temos que fazer é dividir o 0,96 a dividir por 5. Estou a dividir por 5 porque o 5 é o número mais aproximado que deu desta subtração, do 0,96 por 0,20. Então, vamos dividir por 5 para acharmos o número do espaçamento interior que teremos na nossa malha. Ok, ele dá-nos 0,13. O que quer dizer que para esta malha, desta sapata, a distância que nós teremos entre a malha serão de 13 centímetros. 13 centímetros. Agora um ponto importante. Nós encontramos a unidade de 5, o que quer dizer que nós devemos dividir esta malha por 5. Se a gente divide por 5, devemos sempre adicionar mais 1 por causa do ferro do canto, que também é contabilizado. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Se a gente divide por 5 mais 1, quer dizer que nós devemos ter 6 barras em cada lado. Então, a gente já tem 1 e 2. Vamos colocar mais uma no meio. Não, no meio não. 2, 3, 4, 5. Vamos ter uma aqui. Outra aqui. 2, 3. Vamos ter outra aqui. E outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Quer dizer que isso são 5 espaçamentos a 0,13 centímetros, 0,13 metros. E vamos fazer também do outro lado, que deve estar aqui. Bem, não temos exatamente no meio. Ok. Aqui. Aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Desse jeito, nós já conseguimos dividir equitativamente a nossa malha. O que significa que nós teremos os 2 ferros dos cantos devem sempre existir.
Por isso é que a gente divide 5 mais 1. Sempre que você estiver a dividir uma extensão ou um comprimento por distâncias iguais, tu deves sempre adicionar mais 1, por causa do primeiro elemento que está na ponta onde você começou. Porque ao contar, nós começamos a contar 0, 1, 2, 3. Ok. Mas quando você estiver a lidar com metros lineares e você estiver a dividir, por exemplo, o espaçamento dos tribos para o pilar, o espaçamento dos tribos para uma viga de fundação, você deve sempre adicionar mais 1, por causa da ponta inicial em que você está a medir. Porque aqui no início também leva as tribos, sucessivamente leva todos os tribos. Então deve sempre adicionar mais 1. Qualquer divisão que fizeres, adicione sempre mais 1. Ok, então aqui nós já sabemos que nós teremos o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós teremos 12 barras vezes o comprimento de cada barra, que é 0,96. Isso vai nos dar 11,52 metros. Essa distância que nos deu, normalmente a gente iria dividir por 12 para sabermos quantos varões a gente precisa. Mas como já dissemos anteriormente que estamos a usar o varão de 12, o varão de 12 tem 12 metros, se a nossa distância ou a nossa quantidade em metros lineares de varão para esta sapata deu 11,52, já sabemos que com um varão de 12 a gente consegue montar a armadura desta sapata. Então já não precisamos dividir aqui, porque nós estamos a calcular apenas uma sapata. Então nós já sabemos que para fazer esta sapata em ferro, nós vamos precisar apenas de um varão. Nós já concluímos que, em termos de varão de 12, vamos precisar um varão. Temos 0,26 metros cúbicos de betão e temos um varão. Falta-nos calcular a cofragem. A cofragem para a sapata também varia, porque tem situações em que pode-se fazer a caixa da sapata no próprio terreno. E assim betona-se diretamente, não precisas fazer cofragem. Mas para efeitos educacionais, nós vamos calcular a quantidade de madeira necessária para cofrar uma sapata. Mas tenha atenção que nem sempre você vai usar madeira para fazer a cofragem. Você poderá usar painéis, também existem, e tem alguns casos que não será necessário cofragem. Em muitos casos já não se usa cofragem na sapata, faz o enchimento diretamente. Mas para todos os efeitos vamos calcular a quantidade de madeira necessária para cofrar esta sapata. A nossa sapata é quadrada, 0,80, 0,80. Para calcular a madeira para isto é muito fácil, né? Tu tens que pegar uma das faces, 0,80 por 0,40, que é a altura. Porque essa distância é a mesma que esta distância, é a mesma que esta distância. E toda essa distância tem a altura de 0,40. 0,80 vezes 0,40, que vai nos dar 0,32 metros quadrados. 0,32 metros quadrados é a área de uma das faces da sapata. Como a nossa sapata é quadrada, porque é 0,80 por 0,80, vamos multiplicar esses metros quadrados por 4. É o mesmo que somar o 0,32 4 vezes. Mas nós vamos multiplicar por 4 vezes 4, que vai nos dar
1,28 metros quadrados. Quer dizer que para a gente cofrar essa sapata, nós vamos precisar de 1,28 metros quadrados. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando você for no teu fornecedor para comprar madeira para cofrar essa sapata, você tem que saber primeiro qual é o tamanho do contraplacado que o teu fornecedor está a vender. Existem vários tamanhos. Existem contraplacados de 2 vezes 1 ou 2 por 1. Existem contraplacados de 2,40 vezes 1,20. Este que vamos usar aqui. 2,40 vezes 1,20. Isso vai dar 2,88 metros quadrados. Para não me chamarem de aldrabão, vamos só confirmar. Ok. A placa de contraplacado tem 2,88 metros quadrados. E você, para a tua sapata, você precisa de 1,28 metros quadrados. Em termos teóricos, você já consegue saber que para cofrar a tua sapata, vais precisar de metade desse contraplacado. Não vais precisar de um contraplacado. É a mesma situação no varão. O nosso cálculo deu 0,76 varões, o que é menos de um varão. Quer dizer que para a nossa sapata nós precisamos apenas de um varão. A mesma coisa aqui, porque a área do material a usar é maior que a área que a gente precisa. Deu-nos 1,28 metros quadrados e a placa tem 2,88. Você pode fazer a mesma coisa. Pegas 1,28 e divides pelos 2,88. Que vai te dar 0,44. é o que você precisa para fazer essa cofragem. 0,44 inferior a 1. Quer dizer que se você comprar essa placa de contraplacado, só precisas comprar uma placa e ainda vai sobrar, porque você não precisa de uma placa inteira para fazer a cofragem da tua sapata. Mas para todos os efeitos, a madeira é a mesma coisa. Você pode encontrar no mercado eles a venderem tábuas já cortadas, como também a vender apenas a tábua inteira. Se tiverem a vender apenas a tábua inteira, tens mesmo que comprar uma placa completa. Mas se tiverem a vender metades, você só precisa comprar as metades que você precisa para cofrar a tua sapata. E assim evitas gastos desnecessários. Ok. Para a gente executar essa sapata, nós precisamos 0,26 metros cúbicos de betão, precisamos um varão de 12 e precisamos menos de uma placa de contraplacado. Tendo esses dados, dependendo do projeto que você está a efetuar, se todas as sapatas forem iguais, é só você multiplicar esses dados pelo número de sapatas do teu projeto. E assim você terá a quantidade necessária para executar aquela construção. Digamos que estás a fazer uma obra que tenha 38 sapatas. Você só vai pegar o 0,26 metros cúbicos vezes 38 sapatas, que vai te dar 9,88 metros cúbicos. Isto seria para cofrar as 38 sapatas. Um outro pormenor.
Esta é a quantidade exata que te deu para betonar 38 sapatas. Quando você quando ligares para o teu fornecedor para te fornecer o betão da fábrica, você não vai lhe dar esta quantidade, porque esta é a tua quantidade exata. Você deve sempre adicionar uma percentagem mínima, seja 5% ou 10%. Chamamos de margem de erro. Porque se te deu 10 metros cúbicos e você pedir 10 metros cúbicos, pode acontecer de não chegar. E sendo que o betão está vindo da fábrica, é importante que sobre uma quantidade e que não falte. Porque se faltar, você terá que fazer um betão ali com urgência para preencher o vazio que ficou. Porque se sobrar betão, tem sempre sítio para se pôr betão, mas se faltar, você vai ter que fazer betão aí na obra com urgência, porque você não pode deixar metade da laje por betonar para betonar dia seguinte. A laje preenche-se completa. Este foi o cálculo de uma sapata. Betão, varão, cofragem. Se formos falar isto é medição. Se a gente falar de orçamentação, já é mais fácil, porque nós já temos as nossas quantidades calculadas. Vamos agora colocar preço nisto. Começamos pelo betão. O metro cúbico de betão na fábrica, aqui em Benguela, custa 113 mil kwanzas, o metro cúbico. Um varão de 12, hoje na ACAIL, custa 11.800 kwanzas. Ok. Uma placa de contraplacado, o preço varia bastante, porque temos contraplacados vermelhos, pretos e vários tamanhos. Nós calculamos uma placa de 2,88 metros quadrados, está aproximadamente 20 mil kwanzas. Como se calcula? Você vai pegar a tua quantidade de betão e vai multiplicar pelo metro cúbico que é vendido na fábrica. Se a fábrica te vende 113 mil kwanzas o metro cúbico, tu tens que multiplicar os 113 mil kwanzas vezes a tua quantidade de betão que te deu. Então vai ser o 0,26 vezes os 113 mil. Quer dizer que só de betão vai te custar 29.380 kwanzas. E vais somar a estas unidades o ferro e a cofragem, que vai ser este mais o 11.800 mais o 20 mil kwanzas. Tu vais ter 29.380 mais 11.800 mais 20 mil kwanzas, que vai dar 61.180 kwanzas. Quer dizer que, em termos de materiais, você vai precisar aproximadamente 61.180 kwanzas. Eu estou a dizer aproximadamente porque nós não vamos usar uma placa de contraplacado inteira para fazer uma sapata. Vamos usar menos. Mas, para efeitos de cálculo, eu estou a considerar uma placa inteira, mas será menos. Vais precisar de 61.180 kwanzas em termos de material
para fazer essa sapata. Material. Quer dizer que essa sapata custa, em termos de material, 61.180 kwanzas. Como é que fica a mão de obra? Como é que fica o lucro? É aqui onde muita gente cai. Fazem orçamentos que não são viáveis. Estes 61.180 kwanzas é apenas o custo de material para executar essa sapata. Como é que se calcula o lucro? Como é que se calcula a mão de obra? O cálculo da mão de obra é um cálculo muito abrangente. Vamos falar disso no próximo vídeo. O cálculo do lucro é um cálculo menos abrangente. Então, no próximo vídeo, fica já o compromisso, nós vamos calcular a mão de obra. Porque falar de mão de obra não significa apenas chegar aqui e adicionar uma percentagem, 20, 30 ou 40%. Não se trata disso. Para calcular a mão de obra em termos teóricos, primeira coisa você precisa saber quanto tempo vai durar aquela obra. Se você estiver a fazer a construção de uma casa T2, T3, T4, por aí, a primeira coisa que deves saber ao calcular a mão de obra é qual é o prazo ou tempo de duração daquela empreitada. E atualmente é fácil calcular o tempo de duração de uma empreitada. Depois de você ter o tempo de duração daquela empreitada, digamos, por exemplo, 6 meses, isto é um exemplo. Vocês vão levar 6 meses para construir uma casa T3. Tendo o tempo, que são 6 meses, você agora vai passar para os técnicos que vão trabalhar naquela obra. Tens que saber quantos pedreiros vais precisar, quantos ajudantes vais precisar, quantos pintores, eletricistas. Tens que saber o encarregado geral da obra, o técnico auxiliar da obra. Tens que fazer uma listagem de todos os técnicos que vão trabalhar naquela obra. Depois você vai pegar o salário base de todos esses técnicos. Deves calcular isso. Tendo o salário base de todos esses técnicos, já vamos conseguir chegar até o custo de mão de obra para executar aquela empreitada. Mas isto é o compromisso para o próximo vídeo. Se você ainda não segue a Academia Mentora, eu aconselho-te a seguir-nos. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no YouTube. Fique por dentro, porque a gente tem muito conteúdo para partilhar com todos vocês. Elisandro Pedro é o meu nome e eu te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos calcular o custo de mão de obra. Estamos juntos.